Hoje em dia, o que a gente mais vê no YouTube são vídeos falando sobre a geração neném. E geralmente as críticas que aparecem na mídia, nos jornais, é que essa população seja praticamente uma população de vagabundos inúteis, né? Só que quando essa análise é feita, eles parece que abstraem toda a realidade do momento atual. Parece que eles vivem no passado e querem aplicar essas regras, seja de emprego, essas regras de mercado, para o mundo atual. Um mundo de hoje que é muito diferente de 20 anos atrás e completamente diferente de 40 anos atrás. E aí, ninguém consegue entender, quando eu digo ninguém, é os que não querem entender mesmo, que não é mais tolerável para a geração neném aceitar as condições que a CLT, por exemplo, exige. Então tu vai ter que ter hard skills, soft skills, tu vai ter que saber fazer um pouco de tudo e muito de várias coisas. Adivinha para ganhar quanto? Ah, tu não sabe? Um salário mínimo. E aí tu vai ter que ser, na verdade, um, um escravo moderno para poder render ali o que eles querem pelo valor mínimo. E por que que hoje em dia essa questão das redes sociais, de YouTube, a gente nunca teve tantos influenciadores? É porque é mais fácil tu ganhar vida sendo um palhaço de circo na internet do que tu trabalhando sério. E tu pode ver, no TikTok o que tem dancinha, bastante dancinha. A pessoa viraliza, deu. O cara chuta uma bola e diz: Obrigado, meu Deus, e vira milionário. E aí, como é que tu vai exigir que essa pessoa esteja dedicada a enriquecer os outros se ela pode ter. Olha só, se o cara gravar 5 vídeos por dia durante 10 anos, uma hora o cara viraliza. Uma hora ele vai tirar proveito dessa coisa. Então, a geração neném, que eu quero só deixar clara a definição para mim de geração neném, são aquelas pessoas que desistiram de trabalhar e de estudar porque não se tem perspectiva. Então é mais fácil, em vez do cara ir ali terminar o primeiro grau, o segundo grau, fazer um curso técnico, uma faculdade, uma pós-graduação, para poder trabalhar sério, etc., ele fica gravando vídeo no YouTube, no TikTok, até uma hora viralizar. E adivinha, se viraliza, ganha milhões. E aí ninguém fala sobre essas coisas, ou os que falam são relegados aí ao esquecimento, e fica aquele massacre, a geração neném, essa turma jovem, que agora não estuda e não trabalha, mas não são os jovens. O pessoal mais velho, mas é que eu te digo, de 20 anos para cima, não consegue entender como funciona o mercado hoje em dia. Os caras querem te exigir tudo e não te entregarem nada, parece até os relacionamentos, né, atuais, e eles ficam incomodados se tu não aceita te submeter a essas coisas. E aí, outra coisa, há um tempo atrás saiu uma matéria, foi num desses telejornais, e essa matéria estava no YouTube, né, sobre a geração neném. E aí eu achei interessante, eu fui ver a matéria e depois li os comentários. E teve um comentário ali que eu disse, cara, o cara conseguiu descrever exatamente a realidade. O cara disse, tá, que, por exemplo, há 50 anos atrás, o pai dele era analfabeto. E mesmo sendo analfabeto, ele criou 4 filhos, uma esposa, ele conseguiu construir um patrimônio de 3 casas, 2 carros, e eles conseguiam viajar sempre. Por quê? Porque antes o trabalho era uma coisa valorizada. Não é que nem hoje, que é assim, realmente eles acreditam que se estão te dando emprego, estão te fazendo um favor. E aí eles querem tratar as pessoas como se fossem descartáveis, e na verdade são, né? E aí as matérias, né? Ai, a geração neném, pessoas que não sabem o que quiser. Claro, as pessoas estão desgastadas, completamente perdidas, elas não entendem o que está acontecendo. E aí elas arriscam. Eu não vou aqui trabalhar no mercadinho da esquina. Eu vou inventar aqui moda na internet, virar um palhaço de circo, uma hora eu viralizo.
Só que tem um detalhe aí nessa história toda que eu percebo que eu nunca vi ninguém falar, seja as matérias de veículos conhecidos ou seja o pessoal do YouTube mesmo, que é o seguinte: esse contexto da geração neném, ela está intrinsecamente ligada à teoria do desamparo aprendido. E o que é basicamente o psicólogo americano Martin Seligman, que é o criador da psicoterapia positiva, ele fazendo estudos com animais, o que é bem deplorável também, né? Ele acabou descobrindo que o animal chegava a um ponto, depois de levar tanto choque, que ele desistia. Porque ele percebia, a percepção dele era que não importava o que ele fizesse, ele ia levar o choque. E aí, obviamente, eh, a- se a gente generalizar esse aprendizado, a gente vai ver, vou até deixar na descrição do vídeo o que é o desamparo aprendido, aí o pessoal quiser ver, e vai ver que, na verdade, o que acontece é o desamparo aprendido. Então o cara vai lá, se prepara, estuda, faz curso, etc, etc. Bota currículo, passa 2, 3, 4 anos sem conseguir nada. E não importa, mas é que isso e aquilo. E na verdade, ou tu consegue por indicação, mas aí também é difícil, tem que ter, né, contatos, tem que conhecer a pessoa certa. E aí o que acontece? Eles não conseguem entender. As pessoas não desistem porque querem viver na pobreza ou estão tranquilas com a situação, elas desistem porque elas não conseguem encontrar meios de conseguir vencer aquela dificuldade. E aí ficam dia e noite metendo o pau na geração neném, e eles não pegam e analisam isso de uma maneira séria. Essas pessoas perderam não só a esperança, como a própria capacidade de agir, porque elas não sabem o que fazer. No passado, se tu chegasse e dissesse, olha, fulano, trabalha sério, não bebe, não faz sacanagem, não tenta passar perna em ninguém, e tu vai te aposentar aqui nesse serviço, e vai ser verdade. Fallout, vi meu pai, os meus tios, toda essa geração da minha família se aposentar com 40 e poucos anos. Eu vi, eles não tinham nenhum estudo, foram crescendo no emprego, ganhavam muito bem e não precisavam fazer malabarismo, ser palhaços de circo. Eles iam lá, desempenhavam o trabalho deles da melhor maneira possível e eles eram valorizados por isso. É isso. Não existe uma coisa, uma coisa especial. Não, era isso. Hoje em dia, não. Aí vão dizer assim: ah, mas sabe o que é? Naquela época não tinha essa superpopulação de hoje em dia. E com isso, os empregos eram de maior qualidade e eram mais acessíveis. Tá, vamos botar. Eu não sei se vocês já viram esses dados, né? Mas o Brasil começou a diminuir o crescimento. E sabe o que que tu vê? Aí quando olho, pô, que bom, as pessoas estão colocando a consciência que não é bom botar filho nesse mundo, as pessoas estão se tornando conscientes que não vale a pena precarizar a vida delas para botar um filho no mundo e depois ter que se sacrificar e não conseguir dar o mínimo para a criança. E aí elas estão recuando. Hoje em dia também essa questão de todo mundo solteiro, os relacionamentos líquidos, aquela história clássica, né? Tudo isso contribui. Aí, quando eu olho para essas notícias, eu fico feliz. Eu digo, que maravilha, as pessoas estão colocando a mão na consciência de um jeito ou de outro para não botarem gente nesse mundo. Aí o que, que vai acontecer? Vai diminuir de novo as pessoas e a qualidade dos empregos, etc. Aí o que, que acontece? Lá vem a mídia e a mídia com a. Sempre a mídia acha uma situação para colocar a culpa nessa geração mais jovem, que é o seguinte: ah, não, mas agora é preocupante que a população está diminuindo e a previdência vai ser o novo problema. E aí, adivinha? Reforma e reforma da Previdência. A geração neném nunca vai se aposentar. E sabe o que que é mais preocupante? Eu volto a dizer, também nunca vi ninguém comentar. Essa questão da Previdência, ela é muito antiga. Só que tem um detalhe. Durante muitos anos, se eu não me engano, desde 94, 95, ah, foi criada uma coisa chamada DRU, Desvinculação de Receita, DRU, Desvinculação
Desvinculação de receita da União DRU. Tá certo, tá certo. Desvinculação. Desvinculação de receita da União. Tá certo, tá certo. Fiquei perdido aqui no conceito. Desvinculação de receita, ou seja, era permitido para o governo desviar o dinheiro da Previdência, que não era deficitário, para outros gastos. E aí o que, que aconteceu? O Plano Real mesmo utilizou o dinheiro da Previdência para se estabelecer. Acho que o pessoal que estuda economia, já estudou economia, deve saber disso. E aí o que, que acontece? É a mesma coisa que tivesse um casal poupando dinheiro para o futuro dos filhos e um dos cônjuges secretamente começasse a comprar carro, roupa com aquele dinheiro. 20 anos depois, quando as crianças fossem para a universidade, a conta estava vazia. É o que está acontecendo agora. Até 2017 eles desvincularam. E eles usaram essa ferramenta para as contas não ficarem tão negativas. Então a Previdência nunca foi deficitária até pouco tempo atrás. E aí adivinha o que eles querem fazer agora? Desvincular de novo. E são essas as questões. Eles criaram um problema e querem que os mais novos segurem o rojão. E aí eles começam com reforma da Previdência, começam a dizer que é ruim a taxa de natalidade cair. Gurizada, deixa a taxa de natalidade cair e dane-se. Eles que se resolvam. Uma outra coisa que a gente tem que entender: nunca, absolutamente nunca, o governo vai ter as contas em dia. Sempre vai ter um fantasma para aparecer, que é um exemplo aqui que eu vi esses dias e achei interessante. Um dos maiores problemas hoje em dia é a dívida interna do país, que é de não sei quantos trilhões. 7 trilhões, eu acho, alguma coisa assim, tá? E esse é o verdadeiro fantasma. O dólar está na altura por isso, as pessoas estão brigando por isso, etc, etc. Só que eu achei interessante, eu vi um economista dizer que na década lá de 50, até agora, o ano 2000 mais ou menos, era dívida externa. Então a discussão dos economistas com o futuro do país era dívida externa. O Brasil devia para os órgãos internacionais. E aí, acho que em 2002 ele quitou a dívida. E aí o problema se tornou a dívida interna, né, pública. E aí, o que que tu aprende com isso? Tu aprende o seguinte: nunca, nunca, não confia nessas histórias. Nunca o governo vai ter as contas em dia. Nunca, sempre vai ter um probleminha que eles mesmos criam no passado e fazem as pessoas, o pessoal mais jovem que vem ter que resolver essas contas. Esse cheque especial que eles usaram é deles o problema. Só que tem um detalhe: eles estão com o bolso bem cheinho. Porque eles são como como o pessoal diz, de uma geração completamente diferente, né? Usam o termo boomer, dizem que esses boomers, né, viveram uma coisa que hoje em dia é impossível. Antes tu pegava os terrenos para ti, antes tu comprava, sei lá, a um milésimo do que é hoje. E é isso, criaram um patrimônio assim. Antes tu não precisava fazer concurso para ser funcionário público. Eu conheci gente que, por exemplo, tá? Era uma secretária. Ela entrou, isso obviamente há muitos e muitos anos, e aí ela acabou ganhando estabilidade, né, por tempo de serviço. Adivinha? Um professor ganhava, acho que professor universitário ganhando 12 mil, ela ganhava 9. Aonde que isso vai acontecer? Sem qualificação nenhuma. Então, ficam querendo criar todo tipo de shaming, de humilhação. Ah, geração neném, gurizada. Isso serve para pessoal jovem, pessoal mais velho. Vão cuidar da vida de vocês, pensem no que é melhor para vocês. Parem de acreditar em mídia, parem de acreditar em governo deixa. Ah, mas eu queria previdência. Não, tu pode até contribuir, mas não conta com isso. Os caras vão fazer 20 reformas e se aposentar vai ser praticamente impossível. Mas vale, talvez, tu ir, vai pagando. Talvez tu consiga ainda tirar algum proveito disso, mas é melhor confiar mais nessa questão de ir aprendendo e tomando as devidas precauções, né? É fácil para essa turma bater todo dia em geração neném e eles, oportunistas, pessoas vazias que não largam o osso, vivem em função de
usurpar. Olha essas empresas aí que estão há décadas enchendo o bolso, enriquecendo todos esses acionistas, diretores, enquanto as pessoas ali, que é a massa de trabalho, no mínimo, cada vez mais atoladas no mínimo. E ainda cria um problema. Ah, o aumento do salário mínimo isso pressiona as contas públicas. Ah, pressiona, que engraçado, não parece? O gasto com a política é enorme. O gasto com o judiciário é enorme. E aí eles vêm, vamos aqui enxugar os programas sociais. Aí eles fizeram há pouco tempo, vamos fazer aqui uma varredura, etc. Vamos poupar 25 bilhões, eles disseram, né? Aí, acho que 3 dias depois dessa notícia que o governo tinha anunciado, o governo anunciou que vai gastar 22 bilhões no reajuste do salário do funcionalismo público. Ou seja, tu vai tirar dos miseráveis que ganham ali, talvez um Bolsa Família, um auxílio gás, e aí tu vai dar para o funcionalismo. Ou seja, e aí como é que a conta vai fechar? Eles querem fazer esse tipo de reforma no lombo dos miseráveis. Então, qual é a grande dica que eu daria, né? Cara, se distanciem dessas histórias, não caiam mais em história. Ah, não, mas é que tá tentando arrumar as contas públicas, as contas nunca vão se ajustar, porque se tiver dinheiro sobrando, eles vão dar um jeito de desviar, eles vão dar um jeito de usar para as coisas deles. E isso é o que aconteceu com a Previdência. Até ela se tornar deficitária, os caras foram tirando dinheiro, décadas. Aí agora tem que fazer reforma. Tudo é reforma agora da Previdência. Então, assim, ó, entendam. Nunca vai haver um momento bom para a economia. Ah, as contas estão pagas. Lembrem do exemplo que eu dei agora da dívida externa, que foi durante décadas o fantasma. Ah, o Brasil não cresce por causa da dívida externa, devendo dinheiro para pessoal estrangeiro, etc, etc. Foi pago. Ah, não, agora a dívida interna, a gente deve aqui para as pessoas. Nunca vai ter fim. E aí tu começa, depois que tu amadurece, tu aprende sobre essas coisas, tu começa a entender que tudo isso é um grande circo. Não há nenhuma possibilidade de se ver as coisas tomarem um rumo minimamente assim, pô, legal, as contas se acertaram aqui do país, o emprego cresceu, etc. Não, vai ser tudo assim. Ah, o emprego cresce um pouquinho, para, a inflação aumenta e diminui, o dólar sobe um pouquinho, cai. Nunca vai haver isso. Até eu acho que a gente pode usar a Argentina como exemplo, né? Na Argentina, o presidente decidiu fazer um corte de tudo que era subsídio, diminuiu todas as coisas, a inflação desacelerou, mas olha o que aconteceu, as notícias que dão que o presidente da Argentina gastando com mansão milionária, enquanto as pessoas não conseguem mal se alimentarem. E aí o que acontece? As contas estão em azul do país. Só que as pessoas estão massacradas. E aí, adianta contas em azul? Adianta fazer tudo isso para inglês ver? Ah, não, mas as coisas vão melhorar no futuro. Será? Vamos ver. Vamos continuar assistindo a Argentina e ver. Vamos usar ela como um laboratório. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai prosperar ou se ela vai quebrar definitivamente. Porque é sempre a mesma história. Ah, o governo está gastando demais, o governo está gastando demais. E sempre vai gastar demais. Até porque o dinheiro do governo é garantido. Os impostos entram automaticamente, eles são os primeiros a receber. É que nem aquelas bizarrices de tu ver um cara que é funcionário público, ganha 20 mil por mês e está endividado. Isso é um absurdo. Cara, uma pessoa que ganha um dinheirão, ele pode até no início se entusiasmar, gastar, mas depois, cara, vai ajustar a tua vida. Tu não tem vergonha? O que tem de história de gente que é funcionário público, ganha uma bomba, sei lá, 20, 30 mil, e que perde tudo, se endivida, cheque especial, agiota, que é isso? Bota a mão na consciência também. E o país é a mesma história. Se eles fossem pessoas sérias, os políticos, cara, o país é rico, produz bastante, tanto que o imposto cada vez, esse ano mesmo, a arrecadação de imposto bateu recordes. E aí? Vão continuar na mesma ladainha, essa mídia, essas pessoas medíocres? Ah, mas. Aí tu vai dizer assim: mas eu vi na matéria que eles chamaram especialistas. Sim, especialistas que vão confirmar. Querem um exemplo aqui disso? A questão do horário de verão, que essa semana vai ser decidido, talvez hoje já saia a resposta. Esse horário de verão, ele não ajuda em nada.
Em absolutamente nada. Ele só piora a rotina das pessoas, não só pelo ponto de vista do relógio biológico, mas também porque as pessoas que têm que sair muito cedo de casa vão sair na escuridão completa. Porque, obviamente, o relógio vai, né, vai adiantar 1 hora, então se já seria a luz do dia, vai ser escuro. E aí o que que aconteceu? Já foi isso. Já viram que esse horário de verão só prejudica. Aí agora eles ficam querendo requentar a solução. E a mídia é engraçada. Ela todos os dias agora tá botando essa história do horário de verão. Enquanto não voltar essa porcaria, os caras vão continuar. Ontem saiu a matéria. Olha só, não dava economia financeira para o governo no horário de verão. Aí já vieram com um número de 400 milhões. Aí ontem saiu a matéria de 1,8 bilhão que cria economia. E é isso, eles vão forçando até a coisa acontecer do jeito deles. E eu te digo, pode ter certeza, esse 1,8 bilhões que ser poupado, o judiciário vai pegar, o legislativo vai pegar. E aí tu que vai sustentar isso, e tu que é o problema, tu que é a geração neném, que tu nem te aposentou, tu nem começou a trabalhar para te aposentar, ou se tu trabalha, falta muito, e os caras estão metendo pau. Então, olha só, cada vez mais pensar na sua independência, cada vez mais se desprender dessas questões políticas, essas fantasias, tomara que agora as contas fiquem em ordem, tomara que o dólar fique bem baixinho. Cara, se tu for ficar esperando isso, tu vai te dar mal. É melhor, nesse momento, cada um jogar com as cartas que tem, do que ficar nessa corrida dos ratos que não vai te levar a lugar nenhum. Mas a mídia, mas isso e aquilo. Cara, eles jogam por eles não estão jogando por ti, não estão pensando no teu bem-estar. Então, se tu faz parte da geração neném, ou se tu vai fazer parte, ou seja lá o que for, cara, pensa mais no teu bem-estar, em como tu pode ter força, autoestima, equilíbrio mental, emocional, para poder fazer o que tu tem que fazer, estudar, trabalhar, poder encontrar maneiras de viver dignamente. Então, para que tu possa te desprender disso aí. Nunca vai haver esse momento maravilhoso que eles ficam, não, é que o governo não pode gastar muito, a meta da inflação está no alvo. Tudo isso é papo, tá? O que importa é a tua vida, o que importa são as tuas coisas. Luta pelo teu bem-estar. Dane-se, porque se eu não contribuir com a Previdência vai quebrar. Deixa quebrar. Eles que têm que arrumar a solução. E quando eles saírem do poder, talvez pode ser que essa geração massacrada acabe entrando e melhorando. Eu não acredito, eu sou bem cético. É só a gente ver a geração aí de influenciadores mais novos, né? Dessas redes sociais que a gente vê, em vez de estarem falando sobre coisas importantes, fiquei 24 horas preso dentro do shopping. Aí também não dá, né? Então, aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.